Jonas. Capítulo 1. Jonas, filho de Amitai, recebeu a seguinte palavra de Jeová: Vá agora a Nínive, a grande cidade, e profira uma sentença contra ela, pois tomei conhecimento da maldade deles. Mas Jonas resolveu fugir de Jeová e ir para Tarsis. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou então a passagem e embarcou, a fim de ir com os que estavam no navio para Tarsis, para longe de Jeová. Então Jeová lançou um forte vento sobre o mar, e houve uma tempestade tão violenta no mar que o navio estava prestes a naufragar. Os marinheiros ficaram com tanto medo que cada um começou a clamar ao seu Deus por socorro. E começaram a jogar no mar os objetos que havia no navio, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio, onde se deitou e dormiu profundamente. O capitão do navio se aproximou dele e disse: Por que você está dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez o verdadeiro Deus mostre que se importa conosco e não morreremos. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por esta calamidade. Assim lançaram sortes, e a sorte caiu para Jonas. Eles lhe disseram: Diga-nos, por favor, de quem é a culpa por esta calamidade que veio sobre nós? Qual é o seu trabalho e de onde você vem? Qual é o seu país e de que povo você é? Ele respondeu: Sou hebreu e temo a Jeová, o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com mais medo ainda e lhe perguntaram: O que você fez? Os homens ficaram sabendo que ele estava fugindo de Jeová, porque ele havia contado isso a eles. E lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Ele respondeu: Peguem-me e joguem-me no mar, e o mar ficará calmo. Porque sei que é por minha causa que esta violenta tempestade veio sobre vocês. Contudo, os homens remaram com força para levar o navio de volta à terra seca, mas não conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais agitado em volta deles. Então eles clamaram a Jeová: Ó Jeová, por favor, não nos deixes morrer por causa deste homem. Não nos consideres responsáveis por derramar sangue inocente, visto que fizeste conforme a tua vontade, ó Jeová. Então pegaram Jonas e o jogaram no mar, e o mar se acalmou. Em vista disso, os homens ficaram cheios de temor de Jeová e ofereceram um sacrifício a Jeová e fizeram votos. E Jeová enviou um grande peixe para engolir Jonas, de modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2. Então Jonas orou a Jeová seu Deus do ventre do peixe, dizendo: Na minha aflição clamei a Jeová, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura clamei por ajuda. Ouviste a minha voz. Quando me lançaste nas profundezas, no coração do alto mar, as correntezas me engoliram. Todas as tuas ondas poderosas passaram sobre mim. E eu disse: Fui expulso de diante dos teus olhos. Como olharei novamente para o teu santo templo? As águas me engoliram e ameaçaram a minha vida. Águas profundas me cercaram. Algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até a base dos montes. As trancas da terra estavam se fechando sobre mim para sempre. Mas fizeste a minha vida subir da cova, ó Jeová meu Deus. Quando a minha vida estava se desvanecendo, foi de Jeová que me lembrei. Então a minha oração chegou a ti, dentro do teu santo templo. Os que dão devoção a ídolos que nada valem, abandonam a fonte do amor leal. Mas quanto a mim, com expressões de agradecimento, oferecerei sacrifícios a ti. O que votei, vou cumprir. A salvação vem de Jeová. Então Jeová deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca.
Capítulo 3. Então Jonas recebeu pela segunda vez a palavra de Jeová. Vá agora a Nínive, a grande cidade, e transmita-lhe a mensagem que eu lhe disser. Assim, Jonas foi imediatamente a Nínive, em obediência à palavra de Jeová. Nínive era uma cidade muito grande. Levava-se 3 dias para percorrê-la. Então Jonas entrou na cidade e percorreu a distância de 1 dia, proclamando: em apenas mais 40 dias, Nínive será destruída. E os homens de Nínive, desde o maior até o menor deles, depositaram fé em Deus. Eles proclamaram um jejum e se vestiram com pano de saco. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, cobriu-se com pano de saco e sentou-se nas cinzas. Além disso, fez uma proclamação em toda a Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, nenhum homem nem animal, bois ou ovelhas, deve comer coisa alguma. Não devem comer nem beber água. Que sejam cobertos com pano de saco, tanto o homem como o animal. Que clamem a Deus fervorosamente e que abandonem seus maus caminhos e a violência que praticam. Quem sabe se o verdadeiro Deus não reconsiderará o que pretende fazer e abandonará sua ira ardente para que não morramos? Quando o verdadeiro Deus viu o que eles fizeram, que tinham recuado dos seus maus caminhos, reconsiderou a calamidade que tinha dito que traria sobre eles e não a trouxe. Capítulo 4. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou muito irado. Então ele orou a Jeová: ó Jeová, não era essa a minha preocupação quando eu estava na minha terra? É por isso que eu tentei fugir para Tarsis na primeira vez, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e que fica muito triste com a calamidade. Agora, ó Jeová, por favor, tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Jeová perguntou: você acha certo ficar tão irado? Jonas saiu então da cidade e se sentou ao leste da cidade. Ali ele fez para si um abrigo e se sentou à sua sombra para ver o que aconteceria à cidade. Então Jeová Deus fez com que um cabaceiro crescesse sobre Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça e para aliviar a sua aflição. E Jonas ficou muito contente com o cabaceiro. Mas ao raiar o dia seguinte, o verdadeiro Deus fez com que um verme atacasse o cabaceiro e este secou. Quando o sol começou a brilhar, Deus também fez soprar um vento leste abrasador, e o sol castigava a cabeça de Jonas, e ele estava quase desmaiando. Ele pedia para morrer e dizia: para mim, é melhor morrer do que viver. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa do cabaceiro? E ele respondeu: eu tenho razão para ficar irado, tão irado que quero morrer. Mas Jeová disse: você teve pena do cabaceiro que você não cultivou nem fez crescer. Ele cresceu numa noite e morreu numa noite. Será que eu também não deveria ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 homens que não sabem nem mesmo a diferença entre o certo e o errado, além de seus muitos animais?